Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O orçamento participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Então, esta quarta edição conta com algumas novidades. É uma edição realizada num formato totalmente digital, o que nos impossibilita que nos desloquemos às 9 ilhas dos Açores para realizarmos os habituais encontros participativos presenciais e, em vez disso, tenhamos então de realizar encontros participativos online à semelhança deste que estamos a dinamizar hoje. Esta edição conta com 1.200.000 euros para que os cidadãos açorianos possam apresentar ideias de investimento público a 8 áreas de governação, que são elas a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. Esta edição conta com 2 novas áreas de governação, a agricultura e o mar e pescas, e uma área semi-estreante, que é a área da ciência. Era uma nova área na edição de 2020, no entanto, devido à pandemia, esteve apenas presente nos encontros participativos realizados nas Flores e no Corvo. É também na sequência da suspensão da edição de 2020 que a atual edição prevê que as ideias apresentadas em 2020 transitem para a atual edição com a concordância dos cidadãos proponentes dessas mesmas ideias. É na sequência disso que temos então entrado em contacto com esses cidadãos, a solicitar que nos informem se concordam ou não com a transição das suas ideias para a atual edição e até à data já temos cerca de 60% das ideias apresentadas em 2020 transitadas para a edição de 2021. Já que também estamos aqui presentes nesta edição, nesta sessão, queria dizer-vos se algum cidadão que apresentou ideias em 2020 estiver aqui presente, entre também em contacto connosco a informar-nos se concorda que a sua ideia transite para a atual edição, caso ainda não o tenham feito. O que é então um orçamento participativo? É um instrumento disponibilizado pelos governos para que os cidadãos possam dizer de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta a uma determinada área geográfica. No caso do Orçamento Participativo dos Açores, o Governo Regional disponibilizou então 1.200.000 euros para que os cidadãos açorianos digam de que forma é que querem ver investida essa verba destinada às então 8 áreas temáticas desta edição, que são a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. À semelhança da edição anterior, existem 2 âmbitos para a apresentação das ideias por parte dos cidadãos. O âmbito regional, que diz respeito a ideias com impacto em pelo menos 2 ilhas dos Açores, e ideias de âmbito ilha, que são então ideias que tenham impacto somente numa das 9 ilhas dos Açores. Assim sendo, a verba de 1.200.000 euros está distribuída da seguinte forma: 240.000 euros destinam-se a ideias de âmbito regional e os restantes 960.000 euros estão afetos a ideias de âmbito ilha. Para além disso, uma vez que o Governo Regional decidiu dar voz aos jovens para que estes pudessem também apresentar ideias de investimento público, dos 960.000 euros afetos a ideias de âmbito ilha, 20% estão consignados à área temática da juventude.
Assim sendo, dos 960 mil euros, 192 são então afetos à área temática da juventude e os restantes 768 mil euros estão afetos às outras 7 áreas temáticas. Como é que é repartida a verba destinada ao montante, às ideias de âmbito ilha? Os 960 mil euros são então repartidos tendo em conta uma fórmula criada, que reparte o montante em 4 partes iguais, em que a primeira parte é repartida de igual forma pelas 9 ilhas. As outras 3 partes são repartidas de acordo com a área, com a população e com o investimento público de cada uma das ilhas. Assim sendo, a Ilha de Santa Maria dispõe de 52 mil euros, em que 10.400 se destinam à área da juventude e os restantes 41.600 euros às outras 7 áreas temáticas. São Miguel dispõe de 333 mil euros, em que 66.600 estão afetos à área da juventude e 159.840 mil euros estão afetos às outras 7 áreas temáticas. A Ilha Terceira tem disponível 178 mil euros, onde 35.600 estão afetos à área da juventude e 106.800 euros às outras 7 áreas. A Graciosa dispõe de 48 mil euros, onde 9.600 estão afetos à área da juventude e os restantes 38.400 estão afetos às outras 7 áreas. São Jorge tem disponíveis 77 mil euros, onde 15.400 estão afetos à área da juventude e 61.600 afetos às outras 7 áreas. O Pico dispõe de 105 mil euros, em que 21 mil estão afetos à área da juventude e os restantes 84 mil euros afetos às outras 7 áreas temáticas. O Faial tem disponíveis 80 mil euros, em que 16 mil estão afetos à área da juventude e 64 mil euros afetos às outras 7 áreas. E, por fim, a Ilha do Corvo dispõe de 31 mil euros, onde 6.200 estão afetos à área da juventude e 24.800 às outras 7 áreas. E as Flores dispõem de 56 mil euros, em que 11.200 estão afetos à área da juventude e 44.800 afetos às outras 7 áreas temáticas. Quais são as fases do Orçamento Participativo dos Açores? Esta edição é composta por 5 fases. Neste momento encontramos-nos na primeira fase, que se iniciou no dia 15 de junho e que vai até ao dia 30 de setembro. Ao longo desta fase, os cidadãos podem apresentar as suas ideias através da plataforma op.azores.gov.pt. É também ao longo desta fase que decorrem os encontros participativos, que se iniciaram no dia 22 de junho e que decorreram semanalmente até ao presente dia. Faremos agora uma breve interrupção no mês de agosto e retomaremos em setembro com o arranque do calendário escolar. Após terminada a fase de apresentação de ideias, entre o dia 1 de outubro e o dia 22 de novembro, será então realizada a análise técnica das ideias apresentadas pelos cidadãos. Ao longo desta fase, as equipas técnicas analisam se as ideias apresentadas pelos cidadãos cumprem os requisitos desta edição para que sejam então convertidas em propostas a colocar à votação. Ao longo desta fase, pode existir alguma interação entre os colegas das equipas técnicas e os cidadãos proponentes das ideias. Os mesmos podem precisar de obter alguma informação adicional acerca das vossas ideias, ou então, também no caso de existirem ideias muito similares, os colegas das equipas técnicas entrarão em contacto convosco a solicitar a vossa concordância para que ideias semelhantes sejam agregadas numa única só proposta colocada à votação. Esta interação permite que ideias muito semelhantes não suscitem uma dispersão de votos, isto é, se as ideias forem agregadas, os votos serão então concentrados nessas mesmas ideias. Após a fase da análise técnica, serão então divulgadas as listas provisórias das propostas colocadas à votação e também serão divulgadas as ideias que não cumpriram os requisitos e, por esse motivo, não podem ser colocadas à votação.
Após disponibilização destas listas, entre os dias 23 e 27 de novembro, os cidadãos podem enviar um e-mail para op@azores.gov.pt explicando-nos o motivo pelo qual não concordam com a rejeição da sua anteproposta. Na sequência deste e-mail, as equipas técnicas voltarão a analisar a vossa ideia, podendo, em alguns casos, reverter a decisão tomada inicialmente. Terminada esta fase, serão então divulgadas as listas definitivas das propostas colocadas à votação e entre os dias 1 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022, os cidadãos podem então votar nas ideias que pretendem ver executadas pelo Governo Regional dos Açores. À semelhança da edição anterior, cada cidadão dispõe de 2 votos, um voto para uma proposta de âmbito ilha e outro voto para uma proposta de âmbito regional. Os cidadãos podem votar nessas propostas ou através da plataforma op.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para a apresentação das ideias, ou então através de um SMS gratuito. Terminada a fase de votação, em fevereiro de 2022, será então realizada uma sessão pública de apresentação das propostas vencedoras, onde as mesmas são convertidas em projetos que serão executados pelos departamentos das 8 áreas, das 8 áreas temáticas. Quem é que pode participar no Orçamento Participativo dos Açores? Cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes nos Açores com mais de 14 anos. Os cidadãos pertencentes à faixa etária entre os 14 e os 17 anos podem apresentar ideias apenas à área temática da juventude, ao tema da cidadania, ao tema dos hábitos de vida saudáveis. Os cidadãos pertencentes à faixa etária entre os 18 e os 30 anos podem apresentar ideias às 8 áreas temáticas e, por fim, os cidadãos com mais de 30 anos podem apresentar ideias a qualquer uma das áreas temáticas, exceto a área temática da juventude. Assim sendo, podem apresentar ideias à agricultura, ao ambiente, à ciência, à cultura, à inclusão social, ao mar e pescas e ao turismo. Para além disso, uma vez que esta edição prevê apenas que as ideias sejam apresentadas através da plataforma eletrónica op.azores.gov.pt, os cidadãos nacionais residentes nos Açores podem fazê-lo utilizando o bilhete de identidade, o cartão de cidadão ou a chave móvel digital, enquanto que os cidadãos estrangeiros apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital. Como referi, então, esta edição prevê apenas que as ideias sejam apresentadas através da plataforma op.azores.gov.pt e só podem ser submetidas ideias até ao dia 30 de setembro. O que é que deve constar numa anteproposta? Uma vez que as ideias podem ser apresentadas a título individual por um cidadão ou por um grupo informal de pessoas, necessitamos de recolher então alguns dados pessoais desses cidadãos. Nomeadamente, precisamos que nos indiquem o nome, o e-mail e o contacto móvel do proponente e o nome e o e-mail do coproponente. Estes dados serão utilizados na fase de análise técnica, caso as equipas técnicas necessitem de entrar em contacto com os cidadãos proponentes a solicitar algumas informações complementares à vossa ideia, ou então, numa fase final, caso a vossa ideia venha a ser vencedora, precisamos também de entrar em contacto convosco a informar-vos que a vossa ideia foi realmente uma das vencedoras desta edição. Para além disso, precisamos que nos indiquem o âmbito de atuação da vossa ideia. Ideias de âmbito ilha, precisamos que nos indiquem então a ilha a que se destina a mesma ideia, o concelho e a localidade, sendo que a localidade pode ser uma freguesia ou um local específico da ilha. Precisamos que nos indiquem também a área temática, o título e a descrição da vossa ideia. Relativamente ao título, nós dizemos sempre que devem apelar ao máximo à vossa criatividade, uma vez que, caso a vossa ideia passe à fase de votação, será o título utilizado para identificar a vossa ideia. Os cidadãos, quando estiverem a votar nas várias propostas, irão identificar a vossa através do título.
Relativamente à descrição, esta não precisa de ser algo muito extenso. Precisamos apenas que nos indique qual foi a necessidade encontrada por vocês ou quais os objetivos que pretendem ver alcançados, de que forma é que o Governo Regional pode executar essa mesma ideia e quais são os beneficiários da vossa ideia. Para além disso, caso saibam o prazo de execução e o orçamento da vossa ideia, podem-nos também indicar. No entanto, estes são dois campos que não são de preenchimento obrigatório. Caso não os saibam, podem na mesma submeter as vossas ideias. Os cidadãos menores de idade precisam também de nos entregar uma declaração de autorização de participação do detentor do poder patronal e, por fim, precisam de nos indicar o escalão etário do proponente da ideia. As antepropostas de âmbito regional têm de indicar os mesmos dados, à exceção de que, uma vez que as ideias pressupõem que estejam direcionadas a pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, precisamos então que nos indiquem quais as ilhas a que se destina a vossa ideia. Relativamente aos critérios de admissão das antepropostas, isto é, as regras que as ideias devem cumprir para que sejam consideradas nesta edição do Orçamento Participativo, as mesmas têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo dos Açores, têm de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição do Orçamento Participativo, isto é, têm de ser destinadas à área do ambiente, da agricultura, da ciência, da cultura, da juventude, da inclusão social, do mar e pescas e do turismo. Não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que o Governo Regional dispõe de instrumentos próprios para esse fim, nomeadamente sistemas de apoio e sistemas de incentivos. Não podem contrariar o programa do 13º Governo e não podem contrariar projetos ou programas em curso nas áreas temáticas desta edição. Para além disso, apesar de apelarmos à vossa criatividade, as ideias têm de ser tecnicamente execuíveis e, para além disso, não podem ser genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação à proposta. Não podem também ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática. Têm de ter impacto no caso de ideias de âmbito ilha apenas numa ilha dos Açores e, por fim, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Para além disso, as ideias não podem ter associados direitos de autor ou registro de patentes, uma vez que, no caso da vossa ideia vir a ser uma das ideias vencedoras, o Governo Regional precisa de ter pleno poder para conseguir executá-la. Relativamente a ideias de âmbito regional, os critérios são exatamente os mesmos, à exceção do montante máximo, isto é, ideias de âmbito regional não podem ultrapassar o montante dos 240 mil euros e, para além disso, têm de ter impacto em 2 ou mais ilhas dos Açores de forma equitativa. Relativamente aos encontros participativos, como falei também há pouquinho, os mesmos iniciaram-se no dia 22 de junho, decorreram semanalmente até à data de hoje. Faremos agora uma breve interrupção ao longo do mês de agosto e retomaremos a meados de setembro. Com o arranque do calendário escolar, iremos também dinamizar sessões direcionadas aos jovens com a presença das restantes 7 áreas temáticas. Daqui a pouco, como vos disse no início da apresentação, iremos então dar voz aos cidadãos para que possam colocar todas as questões que tenham. No entanto, caso surjam outras questões no futuro, podem colocá-las através do e-mail op@azores.gov.pt ou então entrar em contacto connosco através da linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501. Para além disso, podem seguir-nos através das redes sociais do Facebook e do Instagram para ficarem a par de todas as nossas novidades e podem também consultar a nossa plataforma op.azores.gov.pt, que estão lá todas as informações necessárias. Bem, para finalizar a minha apresentação, vou agora passar um vídeo explicativo de como é que os cidadãos devem fazer para submeter a vossa ideia. Vamos aqui aguardar que o vídeo inicie. Bem, então os cidadãos para submeterem a sua ideia devem aceder ao site op.azores.gov.pt, clicar aqui na barrinha azul e concordar com os termos e condições.
De seguida, devem selecionar qual o documento que vão utilizar para submeter a sua ideia. Neste caso, o cidadão escolheu o cartão de cidadão e por isso está-nos então a indicar os seus dados, os 9 dígitos mais os 4 dígitos de controle. De seguida, clica ali naquele botãozinho ao lado para validar se os dados inseridos estão corretos. Deve também selecionar a área temática à qual pretende apresentar a sua ideia. Neste caso, como o cidadão escolheu a agricultura, declarou que tinha mais do que 18 anos. De seguida, devem-nos indicar os vossos dados pessoais. No caso do proponente, devem-nos indicar o nome, o e-mail e o contacto móvel. E no caso da vossa ideia ser apresentada por um grupo informado de cidadãos, devem-nos também disponibilizar os dados dos vossos coproponentes, o nome e o e-mail. A plataforma permite apenas que sejam adicionados 5 coproponentes. No entanto, caso a vossa ideia tenha mais do que 5 coproponentes, não há problema. Mais à frente, podem anexar os dados dos restantes coproponentes. De seguida, precisamos então que nos indiquem o âmbito de atuação da vossa ideia. Neste caso, como o cidadão escolheu uma ideia de âmbito regional, selecionou mais do que 2 ilhas, selecionou 4. E agora aqui está-nos a indicar o montante e o prazo de execução da sua ideia, que são os 2 campos que não são de preenchimento obrigatório. De seguida, tem de nos indicar então o título e a descrição da vossa ideia. Como disse há pouquinho, o título deve ser bastante criativo e a descrição não precisa de ser nada muito extenso. E por fim, podem aqui anexar vídeos, documentos ou imagens que estejam posteriormente associadas à vossa ideia. No final, basta clicar aqui no botão submeter, validar se os dados inseridos estão corretos e, como podem ver, a vossa ideia já ficou aqui submetida e já será considerada nesta edição do Orçamento Participativo. Ou seja, um processo muito simples e muito rápido, que não custa absolutamente nada, apenas precisamos que sejam criativos e que nos indiquem que ideias então é que pretendem ver executadas pelo Governo Regional dos Açores. Bem, terminei então aqui a minha apresentação. Vou agora aqui passar a palavra ao colega João Betancourt da área temática das pescas, que nos irá indicar que ideias é que os cidadãos podem apresentar à área das pescas. Boa tarde, João. Boa tarde. Deixa de ver o som. Está aqui. Olá, Boa tarde, boa João. tarde a todos. Vou então dar início aqui à apresentação no âmbito das pescas. Como já foi referido, este é o primeiro ano que quer as pescas, quer o mar participam neste fantástico projeto que é do Orçamento Participativo e, portanto, vou partilhar agora aquilo que são os temas para os quais poderão, quem quiser, e oxalá que queiram, apresentar propostas. No âmbito das pescas, nós temos 9 temas, e já estou a abrir a apresentação para partilhar convosco. Como ia dizer, os tais 9 áreas. A primeira delas, promover a utilização de artes de pesca tradicionais e sustentáveis, promover a diversificação das atividades relacionadas com a pesca, estimular no âmbito da diversificação das atividades a pesca-turismo e outras que envolvam estes 2 setores de economia, quer o turismo, quer as pescas. Poderão surgir aqui ideias interessantes. Incentivar o empreendedorismo no setor, que tem um bocadinho a ver com aquilo que são as propostas, os temas anteriores. Promover ações que contribuam para a preservação dos habitats marinhos. Como sabem, nós temos áreas protegidas em todas as nossas ilhas e convém que esta atividade, que muitas vezes que é predatória, mas convém que seja desenvolvida de forma sustentável e que contribua também para a preservação destes mesmos habitats. Promover ações de formação que contemplem novos domínios e enriqueçam a fileira da pesca nos Açores. E o slide seguinte, com as últimas 3, dignificar os profissionais da pesca através da sua capacitação, estimular o consumo de pescado destacando a qualidade bioquímica do mesmo e, por último, a rastreabilidade dos produtos da pesca. Portanto, são estas as 9 áreas que, no âmbito das pescas, estamos disponíveis para receber as antepropostas e
e dar seguimento àquelas que sejam consideradas mesmo importantes e que para colocar em prática. E agora passava a palavra às minhas colegas do mar, que já estão à espera para dar início. Muito obrigado. Exatamente, obrigada, João. Vamos então agora passar a palavra à colega Sofia, para que ela nos diga que ideias é que podem aqui ser apresentadas também à área do mar. Olá, Sofia. Olá, pronto, como já o meu colega João já disse, também a temática do mar é nova aqui no Orçamento Participativo. Não temos projetos anteriores que tenham ocorrido para vos dar exemplos, mas no âmbito das competências da Direção Regional dos Assuntos do Mar, vamos-vos dar alguns temas para que possam desenvolver as vossas ideias e contribuir para a nossa área de trabalho. Nomeadamente, poderão apresentar ideias na área da promoção da gestão integrada e sustentável do espaço marítimo, garantir a conservação e proteção dos recursos naturais, apoiar as atividades de prevenção e combate à poluição marítima, minimizar a erosão costeira, fomentar novas atividades sustentáveis do mar, dinamizar atividades de educação ambiental na sua vertente marinha e apoiar a formação e divulgação técnica em matéria de recursos marinhos. Estamos abertos para receber as propostas que poderão surgir e bom trabalho a todos. Obrigada. Obrigada a nós, Sofia. Por fim, vamos então só agora passar a palavra à colega Graça para que nos diga que ideias é que podem ser apresentadas à área da juventude. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos, embora de forma virtual, à Direção Regional da Juventude, que é a entidade que faz parte da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego. E seremos nós, Direção Regional da Juventude, que vos irá acompanhar ao longo destas fases do Orçamento Participativo dos Açores. Em relação à área da juventude, nós já não somos propriamente aqueles que acabaram de chegar. Temos alguma experiência, porque já trabalhamos no Orçamento Participativo dos Açores desde 2018. Em relação a este ano, que antepropostas é que podem apresentar à área da juventude? Existem aqui as duas grandes áreas e podem surgir ideias e a criatividade não tem limites quando se trata de jovens e podem surgir ideias na área da cidadania e nos hábitos de vida saudável dos jovens açorianos. Em relação à cidadania, as ideias podem ser projetos que promovam a literacia sobre a cidadania junto dos jovens açorianos, mas também podem ser projetos ou iniciativas que incentivem a que os jovens se encontrem entre eles ou com outras entidades, outras pessoas, outras gerações e que possam realmente desenvolver encontros e iniciativas para promover essa questão da cidadania. Em relação aos hábitos de vida saudável, nós aqui temos algumas ideias, mas poderão surgir muito mais ideias e a experiência mostra-nos que realmente os projetos que surgem, as outras propostas e mesmo depois os projetos vencedores já são projetos que vão para além daquilo que aqui está. Ou seja, podem surgir projetos relacionados com a prática do desporto ou com a introdução de novos hábitos alimentares, iniciativas que contribuam para o bem-estar dos cidadãos. Os jovens açorianos já nos habituaram a apresentar projetos e ideias e têm projetos vencedores brilhantes que já estão a ser executados, que já foram executados e que têm contribuído para melhorar a qualidade de vida das suas localidades, das suas ilhas e do próprio arquipélago dos Açores. E é isto que nós pretendemos novamente este ano, é que realmente os jovens açorianos façam projetos, apresentem antepropostas
que possam melhorar a qualidade de vida dos Açores e dos açorianos. Vou passar, se calhar, a apresentar alguns projetos que já foram projetos vencedores e que agrupei-os porque são já muitos e não quero aqui tomar a palavra porque esse espaço é o espaço dos cidadãos, é o espaço para os cidadãos nos fazerem perguntas e nos apresentarem algumas ideias, algumas outras propostas. No entanto, poderia dizer... Graça, peço só desculpa interromper, era isso mesmo. Agora tento só, em mais 5 minutinhos, falar das ideias que foram apresentadas para depois também darmos voz, só para não se estender muito a nossa apresentação. Obrigada e peço desculpa pela interrupção. Eu vou só fazer aqui uma abordagem muito rápida e por grandes áreas aos projetos de 2018 e de 2019. Por exemplo, no caso da música, nós tivemos projetos das Flores, de Santa Maria e de São Jorge. Era essencialmente formação em instrumentos musicais, em canto, e que fizeram duas coisas, espetáculos finais, e depois permitiram que estes jovens tivessem esta formação e passassem a constituir bandas, a trabalhar e a estarem nas filarmónicas das suas ilhas. Na área da informática e das novas tecnologias, nós tivemos projetos também um bocadinho por algumas ilhas, nomeadamente o projeto que foi feito na Escola Secundária Domingos Charbel, em que a ideia era aperfeiçoar o auditório da escola e, neste momento, o auditório tem servido já tem equipamento de som, de luz e tem servido à comunidade local. É também o caso de vários equipamentos informáticos que foram distribuídos pelas escolas secundárias da terceira e que neste momento estão a servir os jovens que estudam nessas escolas. Um projeto também inovador para nós em 2018 foi um projeto chamado Fantoche Oeste, que foi exatamente a prevenção dos comportamentos de risco e tratava-se de trabalhar este tema através do teatro de marionetes. Ainda numa outra área importante, que é a área formativa, e na Ilha Graciosa, nós tivemos um projeto que era a formação de costura, informática e cozinha, e que a costura é uma particularidade, é que os jovens quiseram aprender a costurar para fazerem os seus fatos de carnaval e participarem dos festejos de carnaval. Ainda no ano de 2018, queria só terminar a falar deste ano com o projeto Vamos Pintar a História do Corvo. Uma jovem do Corvo apresentou uma anteproposta que foi transformada numa proposta que era a criação de um mural de arte urbana sobre a história da Ilha do Corvo. E foi uma jovem artista da Ilha Terceira que foi ao Corvo pintar o mural. Só para poderem ver aqui como a juventude se liga entre as várias ilhas nestes projetos, na geração de propostas, nestas propostas e na execução destes mesmos projetos. Em 2019, nós tivemos um projeto regional, que ainda não foi executado devido à pandemia, porque exige uma proximidade muito física dos participantes, que é Salvamos Vida e Tu. Este projeto é a formação certificada do suporte básico e desfibrilação automática que se destina a todos os espaços desportivos do arquipélago dos Açores. Na área da criação de espaços e de equipamentos de atividades de ar livre, nós temos projetos no Nordeste, temos projetos nas Lajes do Pico, temos projetos em Santa Maria e no Faial. E todos esses projetos permitem que os jovens, a população, de uma forma diferente dentro de cada projeto, possa desenvolver atividades de ar livre e atividades de bem-estar físico. Ainda na área uma área que nós temos vindo a verificar, que começaram a aparecer vários projetos, foi das próprias escolas e dos centros e das salas de convívio das escolas. Aí os jovens têm apresentado projetos de equipamento das suas salas de convívios, desde de jogos, equipamentos mesmo, cadeiras, mesas, etc. E temos projetos no Corvo, em Santa Maria, nas Flores e no Faial. Um projeto de formação no ano de 2019 que já está praticamente executado, a primeira fase terminou, que era, também os jovens sentiam que tinham necessidade de saber mais sobre política
direitos e deveres dos cidadãos e literacia financeira. E nós fizemos, estamos a fazer, vamos começar em setembro a segunda parte, os cursos de formação online, uma vez que não é possível fazer de outra forma. Um projeto muito simples, se calhar já estou a ultrapassar os 5 minutos, mas gostava só de vos falar desse projeto. Só para terminar. É só para terminar, é um projeto para terminar, para vos dizer que há projetos que são mesmo simples, mas são projetos que os jovens acham que são necessários nas suas localidades. A Escola Básica da Graciosa, Básica e Secundária da Graciosa, os jovens apresentaram um projeto que é a aquisição dos cacifes escolares para a sua escola. Como vêem aqui, a criatividade está do vosso lado, do lado dos jovens, e nós estamos aqui prontos a ajudar. Muito obrigada, Graça. Os cidadãos também que depois pretendam aqui a apresentação com os restantes projetos da juventude e também as restantes apresentações, podem depois deixar-nos aqui no chat os vossos e-mails, que no final faremos chegar-vos através do e-mail aqui as 3 apresentações que foram feitas. E chegou então agora a altura de darmos voz aos cidadãos para que eles nos possam colocar as questões que têm, porque não sei se o chat foi muito utilizado ao longo das nossas apresentações, mas julgo que não. E então é a hora dos cidadãos colocarem aqui as questões aos colegas das áreas temáticas, ou também se tiverem alguma dúvida relativamente ao funcionamento desta edição. E então pedir que acedessem cá em baixo ao smilezinho das reações. Clicando no botão há uma opção que é o levantar a mão. Pedíamos então que levantassem a mão, que nós iremos dar então voz a cada um dos cidadãos que coloca aqui a mão levantada. Neste momento também julgo que os cidadãos, ao ser-lhe dado voz, podem já ativar os seus microfones. Pedimos só que levantem a mão para não nos atropelarmos e possamos falar cada um de sua vez. Olha, parece que apareceu aqui uma questão. A Leonor. Eu julgo que a Leonor, se quiser, pode ativar o seu microfone e colocar a questão verbalmente, em vez de escrever. Ok, boa tarde. Ok. O Boa meu tarde, Leonor. projeto Obrigada. que eu tinha pensado era criar um melhor espaço na parte do ar livre da escola e que tivesse protegido a chuva ao mesmo tempo. E gostava de saber se poderia apresentar, na minha ideia, uma imagem com alguma edição por cima para tentar mostrar como é que seria o resultado final do efeito na escola. Se poderia acrescentar isso ao projeto. Claro que sim, Leonor. Eu não sei se conseguiu ver o vídeo que eu passei no final da minha apresentação, mas na plataforma op.azores.gov.pt, se alguém tem aqui para ligar, há mesmo um campo destinado à submissão de fecheiros, vídeos e imagens. E é nesse campo que pode submeter não só a sua imagem com a edição que necessitar, ou também algum vídeo ou algum fecheiro Word, PDF, o que achar necessário para fundamentar a sua ideia. Não sei, eu entretanto tive aqui que desligar o microfone, mas a Leonor pode voltar a ligá-lo. Não sei se está esclarecida. Ok, obrigada. Estou. E posso apresentar um projeto que seja para a ilha e outro que seja para os Açores em geral, certo? Sim. Qualquer cidadão pode apresentar quantas antepropostas quiser. Não existe uma restrição do número de antepropostas, não só ao âmbito ilha, como também ao âmbito regional. Exato, estavam aqui só a chamar a atenção. Eu não sei que idade é que a Leonor tem só que terem atenção que, se pertencer à faixa etária entre os 14 e os 17 anos, apenas pode apresentar ideias à área da juventude. Se tiver entre 18 e 30, pode apresentar a qualquer uma das 8 áreas temáticas. Para além dos 30 anos, pode apresentar às 7 áreas, excepcionando a área da juventude. Posso apenas nesse caso. Eu não percebi o que é que a Leonor disse. Já tenho os 18. Pronto. Então faz parte do grupo de cidadãos que são os mais privilegiados. Pode apresentar a qualquer uma das 8 áreas temáticas.
Não sei se tem mais alguma questão que queira colocar. Estamos ao seu dispor, uma vez que foi a única que quis intervir. Não sei se existe mais alguém com alguma questão. Julgo que não. Há pouquinho ia só relembrar que ao longo do mês de julho e no final do mês de junho os encontros decorreram semanalmente. No entanto, vamos agora fazer uma pausa ao longo do mês de agosto e retomamos então no dia 14 de setembro com o encontro dedicado à área da cultura e do turismo. Caso, entretanto, suscitem, apareçam aqui algumas ideias ou algumas dúvidas direcionadas a estas duas áreas, podem também participar no próximo encontro. Tem aqui uma pergunta do Miguel Conde. Eu não sei se o Miguel quer colocá-la verbalmente, não sei se tem microfone. Miguel? Ou vou passar a ler, se calhar. Pronto, o Miguel não ligou o microfone, vai ligar, se calhar. Miguel, vais ligar? Não? Ah, ok, agora já está. Ok. Fiz duas questões no âmbito da juventude. A primeira tem a ver com a realização de obras ou remodelações no escolar na região, como por exemplo a construção de campos de ténis numa escola ou a remodelação de um pavilhão escolar para a prática de desportos sem ser basquete ou vôlei, paddle. Outra questão tem-se com sugerir novas unidades formativas escolar, como por exemplo formação a nível de saúde mental dos jovens, que nos tempos que correm hoje em dia, que a pandemia está a ser cada vez mais levantada, os jovens muitas das vezes ficam em casa ou acabaram por ficar muito tempo em casa. Se é possível sugerir estas propostas no âmbito do orçamento participativo. Obrigado. Bem, Obrigada, Miguel. Oi. Não sei quem é. Gostaria só de responder em relação a estas duas questões que foram colocadas. Em relação à primeira questão, posso-vos dizer, por exemplo, que neste momento foi um projeto vencedor a requalificação do campo de jogos da Escola Básica e Secundária do Nordeste. Portanto, a sua pergunta, se é possível construir um espaço do campo de ténis na escola ou remodelar o pavilhão, é possível desde que haja uma autorização da Direção Regional da Educação e desde que os montantes, se for uma proposta vencedora, portanto, os montantes nunca poderão ser superiores ao que está destinado para cada ilha. Portanto, no seu geral, a ideia é possível, depois terá de ser analisada caso a caso, muito concretamente. Em relação à questão das novas unidades formativas, aí não poderá ser uma nova unidade formativa, porque passa pela Direção Regional da Educação, pela certificação do curso, por se aceitar ou aceitar essa nova unidade formativa. O que nós fizemos, e naquele projeto que vos falei, da literacia financeira, política, etc., foi, portanto, a proposta apresentada é que se criassem formações que seriam, portanto, disponibilizadas aos jovens que as quisessem fazer, mas no âmbito não no âmbito da educação formal e com a avaliação formal. Portanto, nesse caso, neste momento, essas formações foram feitas online por uma entidade e foram depois disponibilizadas aos jovens. Mas a ideia partiu de um grupo de jovens de uma escola. Não sei se respondi às duas questões. Não sei se a doutora Firmina quererá acrescentar mais alguma coisa.
Não, é só mesmo, não, pronto, tudo isto é possível, portanto, estamos aqui a falar, enquadrar no tema dos hábitos de vida saudável, uma parte, e a outra seria na cidadania. Tendo em conta, como a doutora Graça referiu, estão sempre aqui em causa os montantes. Estamos aqui a falar de um pavilhão para a prática da paga, portanto, isto aqui, numa ilha pequena, eu não sou especialista em construção civil, mas não me parece que isto seria um projeto enquadrável até os montantes disponíveis. Como a doutora Graça referiu, portanto, a qualificação do campo é em São Miguel, portanto, São Miguel é que tem a verba mais elevada para a juventude. Obviamente que devem ser apresentadas as antepropostas e depois terão a análise técnica e serão orçamentáveis. E só aí é que passarão ou não para votação, mas Miguel não se iniba de apresentar as suas antepropostas. Exatamente. Espero que o Miguel tenha ficado esclarecido e que também os restantes participantes estão aqui um pouquinho inibidos de colocar as suas questões, mas esperemos que não se inibam para apresentar as vossas ideias. Bem, podemos aqui só aguardar mais uns segundinhos a ver se mais alguém tem alguma questão, ou se entretanto surgiu alguma questão. Se não, é mesmo agradecer-vos mais uma vez por... Ups, parece que há aqui uma mãozinha levantada. Pronto, vamos então aqui dar voz ao cidadão Paulo Laranjeira. Ao final foi... tá aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu tenho duas questões, uma para a juventude. Lamentavelmente já não poderei ser eu a apresentar, por 2 ou 3 anos, talvez. E outra será para o mar. Para a juventude seria, pronto, eu tenho visto algumas propostas de reformulação ou de melhoria das condições das escolas. Eu estava aqui a pensar, portanto, tudo o que são pavilhões e espaços desportivos são da responsabilidade portanto, dos parques escolares, neste caso, da Secretaria da Saúde e Desporto, neste momento. Imaginemos uma situação em que temos uma equipa com escolas de desporto que tem um pavilhão que pertence portanto, a um espaço público, mas que está atribuído a sua utilização, ainda que por um protocolo, a uma única equipa. A minha questão é se é possível essa equipa, portanto, seja na questão da juventude, através de alguns alunos ou de alguns atletas que sejam proponentes ou co-proponentes dessa ideia, se é possível haver essa proposta de melhoria das condições do pavilhão X. Eu não sei se faço já a segunda pergunta, faço já e fico já despachado. Se calhar damos aqui voz à colega Graça, da área da juventude, responde e depois volta a ter a palavra para colocar a questão do mar e pescas. Está sem som? E não ouvimos a Graça? Ok, já está. Parece aqui que se colocam várias questões. Então, a propriedade do espaço, do terreno, do pavilhão, do edifício, etc., terá de ser sempre da região autónoma dos Açores. Nunca será num espaço privado. Primeira questão. A segunda questão é a questão de se uma entidade, se um grupo de jovens, um jovem ou um grupo de cidadãos pode apresentar uma ideia para melhorar aquele espaço. Pode já acontecer, por exemplo, no caso do multiusos do Corvo, ou no caso de, voltamos novamente a Nordeste. Terceira questão, aquilo também que já foi referido, que é o orçamento que existe para cada ilha e é o orçamento que existe para se fazer esse projeto em concreto, se é execuível ou se não é execuível. Não sei se respondi. Sim, eu julgo que sim. A minha questão era só mesmo o pavilhão sendo um espaço público, portanto, pertencente ao governo, não é?
mas estando atribuída a sua utilização quase em exclusividade por uma determinada equipa, para um determinado desporto, digamos assim. Portanto, o pavilhão continua a ser público, enquadrado na promoção dos hábitos de vida saudável, mas acabará por ser quase quem propõe, não propõe em nome da equipa, propõe individualmente, ou um grupo de jovens que o faz. A minha questão era só mesmo garantir se é elegível. É um projeto que vai envolver, se envolver uma equipa, duas equipas, três equipas, vários escalões etários daquela entidade, já está a envolver um grupo considerável de jovens. Não é exclusividade daquele grupo, não é? Normalmente esses pavilhões têm, mesmo que sejam atribuídas, sejam cedidos, não sei, talvez não seja a palavra mais correta, mas cedido à sua utilização, não é? Normalmente são zonas onde se trabalha muito com jovens e com muitos jovens. A área do desporto, nomeadamente a área dos hábitos de vida saudável. Eu julgo que aqui a colega Filomena Vieira também quer complementar aqui a resposta. Vamos também aqui. Eu Exato. acho que se estou a entender. Portanto, temos aqui um pavilhão que é propriedade do governo, mas existe aqui um protocolo, seja o que for, um acordo de colaboração, e essa exploração está cedida a uma determinada equipa. Ou seja, nós teríamos que analisar o protocolo para saber a quem compete as obras de manutenção. Se as obras de manutenção competirem ao governo, é um projeto que uma proposta que será aceita. Se no âmbito desse protocolo estiver estabelecido que é unicamente essa equipa que usufrui e as despesas de manutenção são da competência dessa equipa, obviamente que terá que ser rejeitada. Não sei se respondi à questão, Paulo. Estou esclarecido. Não sei se coloca agora a sua questão do mar e pescas. A questão do mar tinha a ver com, na apresentação sobre a temática do mar, falavam, foi referida a questão da limpeza das zonas costeiras. E isto é uma atividade que é frequentemente feita por grupos de voluntários enquadrados em diferentes temáticas. Nesse ano. A minha questão era se existe a possibilidade, uma vez que para que isso seja efetivo tem que ser feito com alguma regularidade e obviamente a disponibilidade dos voluntários é sempre muito subjetiva. E se era possível fazer, sei lá, através de prestações, não vou dizer uma prestação de trabalho, não poderia ser, mas sei lá, pessoas do desemprego, pessoas de movimento social, jovens em risco, seja o que for, em que fosse feito quase um contrato nesse âmbito específico para determinada limpeza costeira de determinada ilha, por exemplo. Vamos aqui dar voz às colegas. Em relação às limpezas da orla costeira, neste momento, não sei se conhece, mas a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, através do programa Ecofreguesias, tem um subprograma que se chama Costa Limpa, em que as juntas de freguesia que se propõem esse subprograma têm a obrigação de limpar a linha costeira, ou várias, dentro da sua freguesia e com alguma periodicidade. É claro que nem sempre vão a sítios com fácil acesso para maquinarias e mesmo as pessoas, e os mais aventureiros, normalmente os voluntários, que são mais aventureiros, costumam disponibilizar-se para fazer esse tipo de limpezas. Cada vez mais temos grupos e associações a nível regional que estão a dedicar a limpezas da orla costeira. Infelizmente, o lixo aparece constantemente,
Portanto, quanto mais pessoas tivermos, melhor, tanto operários de juntas, de câmaras, como voluntários. A nível de contratação, nesse aspecto, teria que ser uma prestação de serviços para a contratação de pessoas para se dedicar a essa limpeza. Agora, estando já as juntas de freguesia responsáveis por essas limpezas nas suas freguesias, não sei até que ponto é que poderíamos contratar pessoas, porque acaba por ser um contrato, né? Para fazerem essas ações. Isso, por exemplo, se for aquisição de equipamentos, sei lá, luvas, sacos, sei lá. Sim, isso é viável. Mesmo estando, como disse, esta competência quase inerente às freguesias. Uhum. Nós, por exemplo, a Direção Regional de Assuntos do Mar tem, pronto, a minha colega é mais indicada para falar nisso, a nível de zonas balneares. Sei, Margarida. Pois, é só aqui explicar um bocadinho que isto do mar há sempre muitas regras. Exato. No caso da limpeza das orlas costeiras, realmente essa a função está atribuída às autarquias locais, né, às câmaras e às juntas de freguesias nas frentes urbanas. Mas, se estivermos a falar de um sítio que não é uma frente urbana nem um terreno privado, então aí sim, quem tem competência para limpar passa a ser a Administração Pública Regional, neste caso a Direção Regional dos Assuntos do Mar. Eu acho que às vezes também é importante perceber se há algum foco que precise mais de atenção, se há um troço da orla costeira que precise mais de atenção, a gente fazer essa ação, mas sempre enquadrada numa sensibilização. Exato, não é? Porque é como a Sofia diz, a gente limpa num dia, depois no dia a seguir. Portanto, importa também passar essa mensagem, porque é que é importante limpar e que isto custa muito a todos, e portanto vamos tentar também a montante, tentar diminuir, portanto, que haja esse ou despejo, ou abandono dos resíduos, ou que sejam trazidos pelo mar, não é? Pode haver as duas situações. Portanto, eu acho que uma ação de limpeza tem que estar sempre enquadrada numa ação de sensibilização. Educação ambiental. Tá bom. Obrigado. Bem, eu não sei se, uma vez que o Paulo já está esclarecido as suas questões, se mais alguém tem alguma questão. Eu julgo que quando começar a despedir, alguém colocará uma questão, uma vez que já aconteceu 2 vezes. Podemos tentar a terceira, ou se calhar. Nós estávamos aqui a reparar, não sei se houve algum cidadão que tenha entrado já mais no final da sessão, mas há pouquinho informei que caso queiram as apresentações que foram passadas aqui ao longo da sessão, podem deixar o vosso e-mail. Já iremos encaminhar-vos as apresentações. E é relembrar novamente que qualquer questão que surja no futuro podem sempre contactar-nos ou através do e-mail que também julgo que já foi aqui disponibilizado no chat, exato, já foi colocado aqui o nosso e-mail, portanto, se surgirem dúvidas no futuro podem colocá-las através do e-mail ou então também através da linha verde de apoio ao cidadão, que nós estaremos aqui disponíveis para vos ajudar e esclarecer todas as questões que surjam. E mais importante que isso é mesmo que as ideias surjam e que não se inibam de apresentá-las através da nossa plataforma, que como viram no vídeo é um processo muito fácil e rápido, e também se surgirem questões no ato da submissão de ideias, podem contactar connosco, que nós prestaremos o apoio necessário. Bem, e uma vez que não surgiram mais mãos levantadas, se calhar vou arriscar e vou-me despedir pela terceira vez. Agradecer mais uma vez a vossa presença e ficamos então a aguardar as vossas questões. As vossas ideias. Muito obrigada e continuação de uma boa tarde para todos.